Vamos, CFO, dar continuidade aqui ao nosso módulo 2 e hoje nós vamos abordar um aprofundamento lá dos tópicos, tá? Porque é o seguinte, às vezes, quando a gente tem contato com esses tópicos, pode surgir algumas dificuldades de, poxa, algumas inseguranças, né? Com relação a, caramba, aprendi, né, a fazer uma redação com introdução, desenvolvimento, conclusão, agora vem uma estrutura dessa, como é que eu vou tirar a introdução, tirar a conclusão e dar a ordem ali aos bois, né? Bora entender aqui uma coisa importante. Algumas bancas têm como pontuação maior, né, tem como maior valor ali na hora da correção a expressão gramatical, porque tem a ver às vezes com o cargo mesmo que a pessoa vai desempenhar. E aí a exigência é mais em cima de como é que ela escreve, né? Se ela consegue escrever com coesão, com coerência, se ela respeita as pontuações, as acentuações e tal, se ela consegue dar um encadeamento lógico às ideias. Mas em alguns outros certames, o que é que a gente observa? Observa que as bancas primam por quanto o candidato sabe a respeito daquele assunto. E esse assunto pode ser um assunto de tema livre, né, que a gente chama de atualidades, ou pode ser um assunto relacionado, que a gente chama aos conhecimentos específicos. O que é que a banca quer, né, quando ela traz os famosos tópicos? Ela quer que o candidato se aprofunde, ela não quer apenas ver se ele sabe argumentar, se ele domina as regras de escrita. Ela quer ver também se ele sabe olhar com mais profundidade para aquele tema. E esse é o perfil de algumas bancas, certo? Algumas bancas de concurso trabalham dessa forma. Eu falo muito aqui do Sebrasp, porque é a banca hoje no Brasil que dá uma pontuação maior para o conteúdo. Então, digamos, numa prova de Sebrasp, se aparece lá 40 pontos como nota máxima, 39 pontos vai para o conteúdo e 1 ponto vai para a estrutura. E com relação às regras gramaticais, ela não dá ponto, ela deduz. Ou seja, se você não errou nada, você também não ganhou nada. Mas se você errou alguma coisa, ela vai diminuindo da nota que você ganhou, né? Da nota que foi atribuída. Então, ela faz a dedução dos erros gramaticais. É a forma da banca trabalhar. Já a nossa, né, o Instituto AOCP, traz os tópicos. Por quê? Porque ela quer, muitas vezes, ver se o candidato está a par daquele conteúdo que é tão importante para a área dele, ou se o candidato tem uma noção assim, mais aprofundada de como resolver temas que hoje são discutidos no mundo todo, que são temas de atualidade. Se ele consegue ir além do superficial, né? Além daquilo que sai nas mídias. E sim, é comum que caia para CFO temas de atualidades, tá? Então, é possível que aconteça. A gente vai precisar ver o edital para ter noção aí se a banca vai trabalhar com um conhecimento voltado para a área do candidato, né? Ou se vai abordar um conhecimento de atualidades, tá? Mas qual é a proposta de hoje, desse nosso bloquinho de aula teórica? É a gente se familiarizar mais com os tópicos, porque eu sei que pode ser desconfortável trabalhar com os tópicos à primeira vista. Mas eu conto logo para vocês aqui que, no geral, a maior parte dos candidatos que começam a conhecer essa estrutura adoram a estrutura e depois, para tirar eles da expositiva e levar para a dissertativa, argumentativa, dá um trabalho arretado. Porque o pessoal acha muito mais fácil, quando começa a dominar essa estrutura, muito mais fácil trabalhar em cima dela. Então, não fiquem com medo dessa estrutura, certo? Porque ela é sim mais fácil, é só a gente se familiarizar, tá bom? Só que hoje, o que a gente vai observar? Que sempre que vem tópicos, a banca vai avaliar mais o conteúdo, certo? A gente já sabe disso. Mas nem sempre que vier tópicos, a prova vai ser dissertativa expositiva, tá? Pode acontecer de vir tópicos e o texto ser dissertativo argumentativo. E aí, qual é o procedimento? Poxa, então vieram lá 3 tópicos e o texto é dissertativo argumentativo. Eu vou fazer introdução e conclusão? Não. Segue a regra. Se vier tópico, ainda que seja dissertativo argumentativo, a gente não faz introdução nem faz conclusão, senão a gente vai perder linhas, porque a pontuação vai estar nos tópicos. A diferença é que a gente vai abordar aquelas polaridades lá dentro, né? A coisa do jogo lá do positivo com o negativo. Bora ver isso na prática. A gente vai ver aqui um tema para vocês notarem
como vai ser fácil vocês perceberem se o texto é dissertativo, expositivo ou se é dissertativo, argumentativo, tá? A ideia é que fique simples para vocês notarem. Então, vamos falar aqui na interpretação dos tópicos hoje. Primeiro, o que é que a gente precisa pensar? Falou em tópico, preste atenção num detalhe. Os tópicos vão trazer o quê? O direcionamento de conteúdo. A indicação de como resolver o tema tem que ir em cima do tópico. Apareceu o tópico ali, eu tenho que dizer exatamente o que ele está pedindo. Verbos no mesmo tempo. Então, os comandos vão vir com verbos ali no infinitivo, que tem aquela terminação em AR, ER, IR, né? Vão vir no presente indicativo, né? Que é nesse tempo que a gente fala aqui. E podem vir também no imperativo, que é aquele tempo verbal que dá uma pequena ordem, né? Ou um comando. Pode vir também por meio de substantivos. Lembrem daquilo que a gente falou lá nas aulas do primeiro módulo. Para ser referente, né, tem que ter o quê? Substantivo ou verbo. Ou seja, se aparecerem lá nos tópicos as palavras-chave, a gente vai procurar o conteúdo em cima de duas classes gramaticais, substantivo e verbo. Não tem chance de vir em cima de adjetivo ou outras classes gramaticais, certo? Sempre vai ser em cima dessas duas. A gente vai ter que achar os substantivos e os verbos que estão, quer dizer, os substantivos ou os verbos que estão conduzindo o direcionamento tópico, tá? Bora ver aqui um tema para a gente perceber como é que isso acontece na prática. Olha só, primeiro, chegou esse tema lá, então a gente vai ler, né? Olha aqui o título. Direitos humanos para humanos, direitos versus direitos dos manos. Primeira coisa, quando a gente vê um tema aspeado, a gente já percebe o seguinte. Sempre que tem aspas, tem um recurso de interpretação por trás. Então, as aspas caracterizam ou a fala de outra pessoa, ou geralmente estão caracterizando ali um uso que a gente chama de conotativo. O que é o uso conotativo? É o contrário do uso denotativo. O uso das palavras de forma dicionarizada, ou seja, no sentido literal da coisa, que é como a gente escreve em dissertativo, o texto dissertativo diz o que realmente quer dizer, ele não deixa subentendido, ele não pode deixar ambíguo, não é? O texto que cria ambiguidade, que cria aquela ideia subliminar ali, não é o dissertativo, é o narrativo, né? Então, no texto dissertativo, a gente escreve com a linguagem denotativa, que é a linguagem dicionarizada. É a palavra no sentido dela mesma. Por isso que muitas vezes, quando vocês escrevem o Brasil caminha para o desenvolvimento, eu pego e corto lá o verbo caminha, né? Porque, caminha significa isso. Ah, Pri, mas, poxa, a gente fala tanto, né, caminha? Então, assim, caminha, quando a gente coloca caminha, o sentido do verbo é conotativo. O que é conotativo? É o sentido figurado. Caminha, o Brasil não pode caminhar para o desenvolvimento, ele não caminhar, ele não pode, né? Então, a gente precisa prestar atenção, se policiar, porque às vezes a gente coloca na redação a expressão do jeito que a gente fala. É claro que às vezes, quando o texto está bem impessoal, uma deslizada dessa passa de boa, a banca não penaliza não. Mas quando o texto já está assim, sabe? A banca já vê que o texto já não está muito impessoal, já está puxando ali para o emissor, para o cara que está escrevendo. Aí a banca diz assim, opa, erro na colocação aqui da palavra. E o erro na colocação da palavra é porque o emprego foi conotativo e não denotativo. Isso significa que as aspas são um sinal de que aquilo ali que está aspeado pode ser conotativo. Então, pode estar no sentido figurado. A gente precisa ficar atento se aparecerem as aspas aí no nosso texto. Aqui nesse caso, direitos humanos para humanos, direitos. Existem os humanos direitos? No senso comum da sociedade existem, né? Esses humanos. E direitos dos manos. Quando fala direito dos manos, o que é que a gente entende? A gente entende que os manos são, manos é uma gíria. E essa gíria está fazendo uma crítica a algo, não é? Aí a gente precisa ler o resto dos comandos ali, no caso dos tópicos, porque essa proposta trouxe tópicos, para entender o que é que a banca quer dizer com esse negócio aí de direitos humanos para humanos direitos versus direitos dos manos. Como tem um versus, a gente já entende que esses manos são contrários aos humanos direitos, perceberam aí? Então são sinalizadores que a gente precisa interpretar. Quando a gente interpreta, a gente já vê, opa, os manos são contrários dos humanos direitos, então eu já posso pensar que os manos são a turma lá, né, que
infringe as leis. E os direitos humanos protegem. Assim, pronto, a gente interpretou. A gente vai para os tópicos já sabendo qual é o tema. Então, o tema qual? Direitos humanos. Agora, direitos humanos em duas vias aí, né? Para o tal do cidadão de bem e direitos humanos para as pessoas que transgridem as normas. Então, como é que os direitos humanos atuam nesses dois campos? A gente já descobriu o tema, agora a gente vai para os tópicos para ver o que é que a banca quer que a gente desenvolva especificamente em cima disso. Bora lá. A expressão acima aponta para uma difícil situação vivida hoje pela sociedade brasileira. Considerando o tema subjacente à ideia apresentada, reflita sobre a questão abordando os seguintes pontos. Discorra sobre a ideia do cidadão de bem difundida atualmente no Brasil. Destaque o papel das mídias e da opinião pública na construção e manutenção dessa ideia. Aponte alternativas viáveis para a dissolução da dicotomia direitos humanos para humanos direitos versus direitos dos manos. Olha só, esse é um tema crítico que a gente já percebe aí que só pode ser dissertativo, argumentativo. Por quê? Existe uma verdade sobre essas questões? Não. Tudo que a gente disser é interpretação, é o que a gente chama assim, ponto de vista, tá? Então, uma coisa que eu falo muito na sala de aula é que ponto de vista não é verdade. Ponto de vista é crença, é o que a gente acredita. Então, do meu ponto de vista, vamos pensar assim, ó, tô dando só um exemplo, tá? Que é uma hipótese, não comece a me apedrejar aí do outro lado, não. Do meu ponto de vista, os direitos humanos devem ser para todos. E não só para os humanos direitos, o tal do cidadão de bem, que é o cara que paga as contas, que trabalha, que faz coisas certinhas na sociedade. Esse é um ponto de vista. Essa é a verdade? Não. É a minha verdade. Agora, as pessoas às vezes brigam na rua, param de falar com os parentes e tal. Por quê? Porque elas defendem o ponto de vista delas como uma verdade absoluta. Isso também é tema que cai muito em provas. O que isso quer dizer? Que quando a gente está fazendo um texto dissertativo, argumentativo, a gente sempre vai lidar com a opinião, é sempre ponto de vista, é crença, é no que eu acredito. O que eu acredito tem a ver com o meu sistema familiar, tem a ver com as pessoas com as quais eu convivo, com as leituras que eu fiz, tem a ver com a minha instrução, com o caminho que eu trilhei ali desde pequena. E o ponto de vista de outras pessoas tem a ver com toda a história de vida dessas outras pessoas. Quem é que tá certo? Não existe isso na argumentação, isso é uma coisa que eu falo sempre. Ah, professora, mas se a gente falar alguma coisa lá que é contra o ponto de vista da banca, a banca tem a experiência e a maturidade, certo? De ler um texto e observar os critérios técnicos contidos no texto. Então, o que é que a banca vai observar? Se você conseguiu levantar a sua tese, se você defendeu com argumentos que se justifiquem, e se você aprofundou aquele conteúdo. Independente de seu ponto de vista da banca ou não, se você conseguiu fazer isso, a banca vai lhe dar a nota máxima. Então não tem isso, as bancas de concurso não estão ali para defender a opinião delas. Agora, muitas vezes o candidato vai com uma argumentação que eu chamo, eu falo sempre isso na sala, pensem assim, deixa eu fazer uma analogia. Pensem no 0 até o 10. Pensem assim, faz conta que tem aqui na tela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pensem nisso. O conteúdo, a análise do conteúdo é feita de acordo com essa numeração. Então existe, certo, um conteúdo considerado pelos avaliadores, ou seja, pelos estudiosos ali daquele tema, como um conteúdo atrasado. E existe o conteúdo mais avançado. Então, como é que é feito isso, considerando que a gente está tratando de opinião e de crença? Isso é feito da seguinte maneira: quando a gente chega num país desenvolvido, que já resolveu aquele problema específico, e a gente olha para a resolução, o que é que provocou a resolução, a gente entende que aquela solução ali foi a mais avançada, porque resolveu o problema. Vamos fazer um comparativo. Vamos pensar aqui na questão da ressocialização de presos. Então, a gente chega no Brasil, que o índice de reincidência é assustador, A gente chega aqui no Brasil, o índice de reincidência de uma pessoa que é presa é muito grande. Mas você chega na Noruega,
e você vê que praticamente não existe reincidência. Então você coloca esses dois países lado a lado, você pensa, quem é que entende mais de ressocializar? É o Brasil, que tem um índice de reincidência batendo nas portas aí, nos picos, ou é a Noruega, que praticamente não tem reincidência? Ah, é a Noruega. Então vamos olhar para o que ela fez. Vamos olhar para esse conhecimento aqui e vamos começar a entender que este é o caminho para que não haja mais reincidência. Então essa é a lógica que a banca usa. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o candidato diz, mas professora, a minha opinião é essa. Só que o candidato precisa dessa atualização, muitas vezes, do conteúdo. Então, às vezes, a perspectiva que ele tem sobre aquele tema está lá no número 2, no número 1, no número 3, e aquele tema já avançou muito. Ou seja, algumas pessoas já resolveram aqueles conflitos, já resolveram aquelas questões, e ele precisa se atualizar. Por isso que a gente fala que para estudar para concurso, vocês, né, devem encontrar um conteúdo mais atualizado no Google Acadêmico. Então, Pri, por onde eu estudo para concurso? Pega o tema da banca, baixa os 10 últimos temas da banca, que você vai trabalhar com ela, só para você ver a linha que ela desenvolve na hora das provas. E o que é que você faz? Você vai no Google Acadêmico e procura aqueles temas ali, em artigos. E artigos recentes, você vai ver a bibliografia. Então, se a gente está hoje no ano de 2023, eu não vou pegar um artigo de 2010, porque se eu estou falando do campo da segurança pública, de 2010 para 2023 já tem 13 anos de evolução. Então, muita coisa já evoluiu de lá para cá. Eu vou pegar um artigo mais próximo que houver de 2023. Por quê? Porque as ideias que estão ali são ideias mais voltadas para quem já resolveu os conflitos. Então, é sempre assim que a banca avalia para o candidato, porque às vezes o candidato chega na sala e diz assim, professora, eu quero saber como é que a banca quer que eu diga, o que é que ela quer que eu diga. Então, o que é que eu falo? Bom, vamos lá, vocês vão dizer isso aqui, ó. Mas isso aqui que eu falo para vocês é exatamente o conteúdo que está mais avançado naquele campo, ou mais perto do avançado. É claro que eu não tenho a atualização de todos os temas para dizer para vocês, aqui está no 10, mas quando eu vou trazer um tema para vocês, eu vou sempre ali, primeiro que são temas que com os quais eu já trabalho, a maioria, e quando não é, eu vou lá pesquisar para ver em que estado, né, de evolução aquele tema está, para trazer para vocês essas ideias. Então, a gente precisa, na hora de escrever a redação, também se desprender das nossas crenças pessoais. Por quê? Porque senão a gente pode colocar ali o número 2 no conteúdo, ou seja, um conteúdo ainda muito atrasado, muito superficial sobre aquele tema, e a banca penalizar a gente por falta de aprofundamento do conteúdo, porque ela vai dizer assim, ó, esse candidato aqui parou em 2015, a gente está em 2023, olha quanto já avançou desse conteúdo e ele ainda está aqui. Vou dar um outro exemplo. Então, digamos que era muito comum, no caso do feminicídio, os homens ganharem recursos nos tribunais, alegando que agiram motivados pela emoção. Entrava até ali a Lei Maria da Penha, ainda entrava. Mas depois da criação da lei do feminicídio, já não, esse argumento já não se sustenta. Por quê? Porque foram estudos realizados, né, foram feitos estudos que mostraram que o que faz um homem agredir uma mulher ou cometer um crime com relação a ela não é especialmente a emoção despertada nele. É o quê? É a cultura que ele tem desde pequeno. Ele acredita que ela é um objeto dele, que ela precisa ser obediente e mais, e o sentimento de posse. Ele nasce numa cultura que entende que é assim que funciona. A questão aí é que quando o homem percebe que aquela pessoa não é posse dele e que ele não tem o direito de matar, não importa o que seja feito, né, a desonra que ele entenda que viveu ou qualquer coisa nesse sentido, a traição, nada disso justifica uma morte, ninguém pode dar fim à vida do outro, né? Então, a partir desse entendimento, o argumento da emoção deixa de ser válido. E quando esse argumento deixa de ser válido, a gente chega na redação e trabalha com esse argumento, a banca olha assim e diz assim, está atrasado com relação ao avanço desse tema. E aí é por isso que a banca penaliza.
Certo? Então, daí vem a necessidade da gente se atualizar. Ah, mas quando chegar lá eu preciso estar no 10, no 9 de todos os assuntos? Não. Às vezes um 6 bem feito já é muita coisa. O problema é que, no mais das vezes, o candidato vai ali com 1 ou com 2. Ou seja, num grau muito atrasado daquele conteúdo. E vou dizer uma coisa para vocês. Esse grau muito atrasado geralmente é o que a mídia reproduz. Então a mídia geralmente reproduz o conteúdo da forma mais atrasada e infelizmente muitas pessoas têm como ideia o fato da mídia ser um instrumento de instrução, né, e de conhecimento, mas acreditem, as mídias não têm essa função, né, o que passa ali nas mídias é bem atrasadinho. Mas beleza, vamos aqui para o tema. Então olhem só, aqui o tema é o quê? Direitos humanos. Então, atenção, chamo a atenção de vocês aqui para marcadores de opinião, né? Para marcadores de opinião como gírias, palavras conotativas ou adjetivos. Prestem atenção em adjetivos também, porque adjetivos podem ser conotativos. E quando eles são conotativos, a gente às vezes cai na pegadinha. Então, fiquem atentos às palavras, certo? Aquilo que eu falo para vocês, substantivo e verbo, são essas duas aí que devem ser as norteadoras da interpretação de vocês. Pensem que a banca falou aqui, ó, nos comandos, reflita. Quando botam reflita, a gente já sabe que não pode ser expositivo. Por quê? Porque o texto expositivo é certo ou errado. E aqui a gente tá vendo que tem o quê? Opinião. Opinião é o quê? É bem defendida ou é mal defendida? Ela é defendida e justificada ou ela só traz generalidades? Ela é aprofundada e trabalhada já no ponto mais avançado daquele desenvolvimento daquele conteúdo ou ela é abordada no ponto mais primário daquele conteúdo? Então é isso aí que vai nortear a análise da banca, tá? E aqui, ó, vejam que os verbos que a banca utilizou, ó, discorra é um verbo de texto expositivo. Discorra sobre a ideia do cidadão de bem, difundida atualmente no Brasil. O que é esse cidadão de bem, né? Destaque aqui, ó, o papel das mídias e da opinião pública na construção e manutenção dessa ideia. Quando é que é esse negócio aí, essa dicotomia, né? Porque o que é uma dicotomia? Uma dicotomia é como se fosse uma cisão, é uma separação, né? É uma divisão. E quando é que essa dicotomia é posta em xeque? No momento em que existem, por exemplo, saques. Ah, um caminhão caiu no BR. O caminhão caiu na BR e o povo começou a saquear e a levar os objetos ali do caminhão para casa, o conteúdo da carga. Mas quais são aquelas pessoas? São bandidos? São pessoas ali contra a lei? Não, são os cidadãos de bem. Aí vem essa discussão. O que é o cidadão de bem? Vejam que é muito complexo, né? Pra gente descrever que o cidadão de bem é a pessoa que paga as contas. Certamente as pessoas que estão saqueando ali pagam as contas. Vocês percebem como é complicado? Então por isso que a banca coloca, o que é esse cidadão de bem? É o cidadão que não rouba, que não mata, que não transgride a lei. Mas e numa situação limite? Ele vai lá e faz, ou quando ninguém tá vendo ele vai lá e faz. Então, assim, é uma classificação. Por que isso é um problema? Porque as pessoas que estão fora dessa classificação se tornam o quê? Marginalizadas. A mídia trata as pessoas, por exemplo, cometer um crime ali, aí a mídia vai dizer como? Como é que as mídias, os veículos midiáticos falam? O bandido morreu. Não fala, o jovem de 16 anos morreu. Não, foi o bandido. Foi o criminoso. Não é assim? Então, é sobre isso, né? Esse tema aqui é sobre isso. Aponte alternativas viáveis para a dissolução dessa dicotomia. Então, como é que se acaba com essa ideia de direitos humanos para humanos direitos e direitos dos humanos? E aí, o que a banca quer é que a gente lide com o que significa efetivamente os direitos humanos, né? O que é que ele vem defender, né? Ele vem defender violações aos direitos dos outros porque nós viemos de uma sociedade escravista, numa sociedade em que havia uma hierarquia e dentro dessa hierarquia algumas pessoas eram oprimidas e outras pessoas eram as opressoras. Durante muitos anos, não só o Brasil, mas o mundo todo, praticamente, né, teve escravidão. E aí, hoje ainda, a gente perpetua esse tipo de relação de forma mais sutil dentro da sociedade. Então aí a gente percebeu que o texto, embora traga tópicos, ele vai ter que ser desenvolvido no modo dissertativo argumentativo. Agora, como é que eu vou fazer então? Se eu não vou colocar introdução nem conclusão, eu vou só observar os tópicos, porque a banca vai trazer a polaridade, o mais ou menos, né, o positivo e o negativo, nos tópicos. Então é só vocês observarem isso e mais nada, certo? Por exemplo, o tópico 1 é positivo ou negativo?
O tópico 2, positivo ou negativo. E o tópico 3. O tópico 3 nunca é, ou quase nunca, é negativo. Por quê? Porque o tópico 3 ele sempre tem um link com a forma de resolver a questão. Lembrem, ele é desenvolvimento, mas ele também é uma forma de fechar o texto, porque você tem que acabar o texto, né? Então, o tópico 3 geralmente não é negativo. Olha só, aponte alternativas viáveis para dissolução, para resolução desse problema entre direitos humanos e humanos direitos, certo? Então, é solução. Solução é aspecto positivo. Já sabemos que o 3 é positivo. Vamos lá para o 2 e para o 1. Destaque pro 2, né? Destaque o papel das mídias e da opinião pública na construção e manutenção dessa ideia. Esse aqui pode ser negativo. Por quê? Porque a mídia e a opinião pública que constroem essa separação, de acordo com a lógica do texto, certo? A gente não precisa ir para a nossa opinião. O que é que eu penso sobre isso? Não. Vamos de acordo com a lógica do texto, fica mais fácil a gente resolver assim, sem se emocionar. Porque, texto não é lugar de emoção, a gente não deve estar se emocionando dentro do texto. Então, de acordo com a lógica da proposta, a banca está dizendo aqui que quem é que divide as opiniões, que cria esse negócio de direitos humanos para um tipo de pessoa e direitos humanos para o outro? As mídias e a sociedade civil. Então, a gente vai abordar esse aspecto aqui como negativo. E aí chega no primeiro, discorra sobre a ideia do cidadão do bem difundida atualmente no Brasil. Falar sobre esse cidadão, né, que paga suas contas e que faz as coisas, que exerce seus direitos políticos, que cumpre suas obrigações e falar sobre ele no aspecto do ponto de vista ali positivo, citar a Constituição Federal, 1988, artigo 5º ali, ou artigo 6º, os direitos sociais, né, ou os direitos individuais até melhor, e abordar nesse âmbito, certo? Bora ver então aqui um tema que traz também os tópicos. Esse tema daqui é do Instituto OCP do ano passado, de 2022, e traz um direcionamento diferente, certo? Para vocês abordarem aqui a questão do conteúdo. Bora ver como é que funciona. A Lei nº 12.850, de 2013, define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a se aplicar. Em relação ao tema, com base na citada lei, discorra de forma fundamentada sobre os seguintes tópicos. Olha só, a partir daí a gente já percebeu que o texto é dissertativo expositivo, né? A gente vai ter que falar sobre a lei e a gente vai falar sobre pontos específicos ali na lei, né? A gente já entendeu, aqui não cabe opinião. O que é que cabe? Quanto eu conheço dessa lei. Qual é o tema? Organizações criminosas. Fechou. A banca está falando inclusive qual é a lei, ou seja, ela está querendo dizer assim, vá lá na lei e diga o que é que consta. E como a gente estuda legislação para fazer a prova, essa foi uma questão que caiu para a Polícia Civil, essa é uma lei que cai para provas de Polícia Civil. Então, a pessoa estudou, né, o candidato estudou aquela lei e a lei caiu na prova de redação. É comum que isso aconteça? É normal, tá? Então, a banca colocou aqui 3 tópicos, A, B e C. Vamos lá, o primeiro. Conceito de organização criminosa e o bem jurídico tutelado pelo respectivo tipo penal. Está dizendo até qual é o artigo 2. Segundo, efeitos extrapenais previstos para condenação transmitida em julgado pelo crime de organização criminosa quando praticado por funcionário público. Super específico esse tópico. E depois, definição de ação controlada, esclarecendo sobre a necessidade ou não de autorização judicial, infiltração de agentes, abordando legitimidade para o pedido e prazo de duração da medida. Olha só que interessante. Esse foi um tema do Instituto OCP e prestem atenção no perfil de tópicos que a banca lança, para que a gente não se confunda na hora de resolver. Primeiro a gente sublinhou a Lei 12.850 de 2013, aí depois sublinhou o tema, organização criminosa. Aí depois sublinhou, ela que está querendo que a gente fale sobre investigação criminal, meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas, procedimento criminal a ser aplicado. Sublinhamos todos. Aí depois ela manda os comandos, em relação ao tema com base na citada lei, discorra de forma fundamentada, ou seja, traga a lei. Quando a banca diz de forma fundamentada, é pra gente trazer a lei, tá? Não necessariamente a lei que ela tá citando, mas alguma lei que respalde o que a gente vai dizer. Quando a banca não traz esse direcionamento, quando ela não fala de forma fundamentada, ainda assim é importante que a gente traga. É sempre importante que a gente traga a lei numa proposta em que haja tópicos, certo? Porque os tópicos pedem um aprofundamento. E o que aprofunda? O argumento de autoridade. O argumento de autoridade é criado com a legislação. Então aqui, né? Primeiro,
conceito de organização criminosa. Então, a banca está querendo que a gente escreva ali o que significa isso, né? Aí depois, efeitos extrapenais previstos para condenação transitada em julgado. Então, aqui são os efeitos. A gente já sabe que é mais de um efeito, certo? Está no plural ali. Então, tem que citar pelo menos 3 efeitos. Aí, na sequência, definição de ação controlada. Então, primeiro a banca quer que a gente defina. Aí, depois, ela quer que a gente fale da necessidade ou não da autorização judicial. Ela quer que a gente fale da infiltração dos agentes. Quer que a gente fale da legitimidade para o pedido e o prazo de duração da medida. Então, o último tópico, o tópico C, tem 5 direcionamentos dentro do tópico. A gente precisa abordar os 5, porque os 5 vão ser pontuados. Por isso, vocês observem aqui o que é que a gente sublinhou. A gente sublinhou palavras-chave, certo? Palavras e expressões-chave que tem um direcionamento de verbo ou de substantivo. Vamos olhar? Olha só. Organização criminosa, né? A organização, substantivo. A investigação criminal. A investigação, substantivo. Os meios de obtenção. Os meios, substantivo. Infrações, substantivo. Procedimento, substantivo. Então, lá nos comandos só tem substantivo. São os substantivos que listam ali o que a gente precisa fazer. Aí a gente vai lá para os tópicos. Organização criminosa. Organização, substantivo. Efeitos extrapenais. Substantivo. Aí depois, ó, definição de ação. Definição, substantivo. O que mais aqui? Necessidade. A necessidade, substantivo. A legitimidade, substantivo. A infiltração, substantivo. O prazo, substantivo. Tudo substantivo. Então, as palavras-chave todas aqui são substantivos. Nessa proposta específica, nem sempre vai ser assim. A palavra-chave pode ser um verbo, tá? Como é que a gente sabe que o verbo é palavra-chave? Quando vem mais de um verbo no mesmo tempo verbal. E aí sim, a gente desconfia que é ele que está direcionando o conteúdo, tá? A gente vai ver isso no tema dessa semana. Só tem uma dúvida aqui possível, porque dá para todo mundo entender que é um texto dissertativo expositivo, porque não tem como a gente opinar aqui, não tem como ser a minha opinião, tem que ser realmente baseado na legislação. Sendo assim, a única dúvida que o candidato pode ter aqui é a seguinte: Pri, eu vou resolver baseado nas palavras-chave dos comandos, ou eu vou resolver o texto baseado nas palavras-chave dos tópicos. Vocês perceberam esse detalhe aí? Pois é, isso aqui a gente precisa ficar atento. Quando vier tópicos, a gente vai precisar focar nas palavras-chave dos tópicos e não dos comandos no caso desse. Porque aqui a banca colocou e a gente fica confuso. Poxa, gente, eu vou começar falando de organização criminosa, depois de investigação criminal, depois de meios de obtenção, fica bem difuso. Mas o que ela quer é que a gente fale desses pontos que estão destacados aqui nos tópicos. Então, nesse caso, é dessa forma. Mas, caso a banca não tivesse trazido os tópicos e tivesse sido apenas construída a proposta ali por meio dos comandos, é possível isso? Muito, muito comum que venha assim também. Então, eu reconstruí aqui para vocês verem a possibilidade. Olhem só. Podia ser assim também. A Lei 12.850, de 2013, define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Discorra sobre o tema com base na citada lei de forma fundamentada. O tema podia ser esse. Se o tema fosse esse, como é que a gente ia desenvolver? A gente ia pegar, olha aqui, ó. A Lei 12.850 é a que trata de organizações criminosas, né? Então, a gente ia começar o texto falando sobre a organização criminosa, o que é uma definição, por exemplo. Aí depois ia falar da relação entre a organização criminosa e a investigação criminal. Depois ia falar dos meios de obtenção de prova, das infrações penais correlatas e do procedimento criminal a ser aplicado. Então, nesse caso, quantos tópicos teria aqui? 1, 2, 3, 4, 5 tópicos. Se não houvesse tópicos para além disso aqui, a banca dissesse assim, ó, discorra sobre o tema com base na citada lei de forma fundamentada. Então, os tópicos são as palavras-chave que estão nos comandos. Então, é só vocês prestarem atenção nisso. Aí a gente sabe se o texto é dissertativo, argumentativo, dissertativo, expositivo. Sabe, do mesmo jeito que o texto anterior, eu preciso ir para a lei, eu preciso conhecer essa lei aqui específica, a 12.850. Se eu não conhecer, eu não consigo desenvolver esse tópico, porque o conhecimento aqui é específico. Compreenderam aí direitinho? É exatamente isso que a gente precisa fazer. Então, a ideia aqui nessa aulinha teórica foi mostrar para vocês, aprofundar um pouco essa questão da interpretação dos temas, para vocês perceberem que os tópicos podem aparecer numa questão dissertativa argumentativa e podem aparecer também numa questão discursiva. A gente vai precisar observar, ler a questão com calma para entender qual dos dois a gente vai precisar desenvolver. Beleza?
Agora, vamos só se ligar aqui num detalhe. Então, o texto pode ser dissertativo argumentativo ou pode ser dissertativo expositivo. A gente já sabe disso, que existem essas duas estruturas. Se for dissertativo argumentativo, a gente já sabe que ele pode ser um dissertativo argumentativo por tópicos, e aí a gente também vai ter que seguir a questão ali da quantidade de parágrafos ser a quantidade de tópicos. Então, digamos, a quantidade de parágrafos deve corresponder aos tópicos sempre, independente do texto ser argumentativo ou expositivo, certo? E se vier um tema com apenas 2 tópicos? O que é que a gente faz? 2 parágrafos. 2 parágrafos. Cada parágrafo desenvolvendo um tópico. A gente vai precisar desenvolver bastante o tópico, porque a gente vai ter cerca de 15 linhas, entre 12 e 15 linhas, para abordar aquela questão ali. Sim, é possível, tá? Aparecer dessa forma. Tô falando porque o tema da semana tem 2 tópicos. E a gente se encontra já já na aulinha do nosso tema. Fechamos por aqui, certo?